Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia e nós vamos seguir com o Ministério Terreno de Cristo, que é o que estamos estudando. Então, nós estamos vendo os livros dos Evangelhos, que foram narrados, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós estamos agora olhando eles como se fossem um só livro, o ministério todo de Jesus. Então nós já falamos sobre o nascimento de Jesus, nós já falamos sobre o mundo onde Jesus nasceu, nós já falamos sobre os partidos políticos que existiam e religiosos quando Jesus nasceu. E agora então nós vamos entrar no ministério de Jesus propriamente dito. Os evangelhos começam narrando o nascimento de Cristo. Então, se você lembrar, nos episódios anteriores nós falamos que Jesus não nasceu no ano que convencionalmente se chamou de ano zero. Nós vamos ver que Jesus nasceu entre 8 a 6 a.C., 2 a 3 anos antes da morte do rei Herodes, e que Jesus morre provavelmente no ano 33 depois de Cristo. Então isso nos leva a Jesus mais ou menos perto da casa dos 40 anos. O que dizia a lei mosaica a respeito do nascimento de uma criança? A lei mosaica, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2 e versículo 12, dizia que todo primogênito menino, e primogênito menino seria o primeiro filho menino de uma mulher, então todo primogênito menino deveria ser consagrado a Deus, sendo apresentado na sinagoga. E também, no livro de Levítico 17, capítulo 12, diz que a mãe estaria impura depois do nascimento de uma criança, e ela deveria cumprir um tempo de purificação, e depois desse tempo então de purificação, deveria ser feita uma oferta pela vida da mãe e pela vida do bebê aos sacerdotes. Também a lei dizia que para fazer parte da aliança abraâmica, a criança deveria ser circuncidada no 8º dia. E isso aconteceu no Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ter exatamente todos esses rituais sendo cumpridos na vida de Jesus. Jesus foi apresentado ao sacerdote, depois de apresentado ao sacerdote foi oferecida uma oferta pela vida do menino como primogênito. E interessante, porque se a família fosse pobre, ela deveria oferecer 2 pombinhas. E foi exatamente o que José ofereceu ao sacerdote. Isso nos mostra que José era uma pessoa de condição financeira bastante limitada, porque teve que fazer a oferta mínima. E depois disso, então, Jesus foi circuncidado. Esses são os primeiros passos que a família dá com o seu recém-nascido. O problema é que eles recebem uma notícia. O anjo comunica a José dizendo, Herodes vai tentar matar o menino. Os magos haviam visitado a mãe e o menino em sua casa. A família esperou o tempo de purificação se completar, apresentou o menino na sinagoga, fez a circuncisão, e a princípio, talvez, a família pensasse em ficar mais algum tempo ali na Judéia, antes de talvez fazerem o seu regresso para Nazaré, onde eles eram naturais. E aí então José recebe essa notícia, e ele então sai apressadamente de Belém, ele sai apressadamente da Judéia, e foge. Mas ele não vai fugir para os territórios que Herodes governava, óbvio. Então o que ele faz? Ele leva o menino e sua mãe para o Egito. E durante um período de tempo de sua vida, que nós não podemos estabelecer, talvez 2 anos, talvez 1 ano, houve então a matança que Herodes fez na cidade de Belém. E só para lembrar, a cidade de Belém era uma pequena vila. A matança não foi de centenas, não foi talvez nem de dezenas de crianças, mas Herodes, sim, mandou matar os meninos de 2 anos para baixo na cidade de Belém, com medo daquela palavra que os magos do Oriente disseram para ele, dizendo, aonde vai nascer o rei dos judeus? Como Herodes era o rei dos judeus e como Herodes tinha um grande problema de tentar manter o seu reino, ele então resolve acabar com a vida dessa criança, impedindo que ela um dia tome o seu reino. Então, antes da morte de Herodes, que aconteceu no ano 4 depois de Cristo, José, Maria e Jesus vão para o Egito. Quando eles sabem da morte de Herodes, eles então resolvem retornar.
Por isso que, se Jesus nasceu entre o 8 a 6 e Herodes morreu no ano 4, então Jesus passou talvez 2, talvez 3 anos nesse exílio no Egito. Herodes o Grande morreu e eles retornam. Mas quem assumiu o poder na Judéia foi Arquelau, que era filho de Herodes o Grande. E eles preferiram então não se estabelecer ali na Judéia, e José e Maria então retornam para o seu local natal, que é o norte, né, a região da Galileia. Por isso Jesus vai ser chamado então de Galileu. E nós vamos ver que em algum momento Jesus vai se estabelecer em Cafarnaum. Muitas das narrativas do Evangelho, Jesus tem uma casa, ou ele se estabelece na cidade de Cafarnaum, uma cidade ao norte, lá na Galileia. Então, nisso agora, nós vamos ter os primeiros momentos do ministério terreno de Jesus. Então, Jesus nasceu na cidade de Belém. Astrólogos do Oriente, chamados de magos, lembrando, eles não podem ser chamados de reis, provavelmente da região da Babilônia, ou da Pérsia, ou até mesmo ali da região da Arábia, vêm e encontram o bebê e sua mãe em casa. Herodes envia esses sábios até Belém para descobrir quem é o menino, a fim de, obviamente, matá-lo. Um anjo avisa os magos para não retornarem ao rei Herodes. O rei Herodes se cansa de esperar e resolve então fazer uma matança com as crianças de Belém para impedir que um futuro rei dos judeus possa tomar o seu lugar no trono, ou o lugar de sua família. E aí então, depois disso, os magos retornam por outro lugar. Antes da matança dos bebês em Belém, José é advertido em sonho e ele leva então Maria e Jesus até o Egito. O rei Herodes então matou as crianças e depois de algum tempo ele mesmo morreu. E aí então a família volta do Egito e, em vez de se estabelecer na parte da Judéia, se estabelece na parte norte, que era a parte da Galileia, porque eles temiam que o filho de Herodes pudesse ainda estar procurando. Nós também temos 2 textos de 2 autores diferentes dos evangelhos, um de Mateus e um de Lucas, que trazem a genealogia de Jesus. Você vai poder buscar lá e olhar. Só que muitas pessoas dizem que esses textos, eles trazem genealogias que são diferentes. E aí então, por isso, muitas pessoas dizem que esse é um erro que nós temos na Bíblia, já que tem 2 genealogias de Jesus. Então, logo que nós abrimos o Evangelho de Mateus, nós temos uma genealogia, e um pouquinho mais para frente, no Evangelho de Lucas, nós temos também uma genealogia de Jesus. A única diferença é que aparecem 2 nomes masculinos antes de Jesus, antes de José, desculpem. Aí fica a pergunta, tá, mas José era filho de quem? E também nós vamos ver que as 2 genealogias, embora passem pela família de Davi, nós vamos ver que há uma dissonância entre essas 2 genealogias. Então, algumas pessoas dizem, viu, a Bíblia está equivocada, a Bíblia está errada. Eles não conseguiram nem fazer direito o trabalho de descobrir a genealogia de Jesus e acabaram inventando. O que nós temos que lembrar disso agora, então, é que, eu vou dizer para vocês, as genealogias são diferentes, ainda assim elas são verdadeiras. Você vai dizer, não, como assim? Genealogias diferentes, verdadeiras? Claro. Isso acontece conosco também. A grande diferença é que se nós formos olhar o Evangelho de Mateus, nós vamos descobrir que Mateus ele está escrevendo o seu Evangelho a partir da Judéia, o que para os judeus era extremamente importante. E Mateus ele vai conectar Jesus ao Abraão do Antigo Testamento. Que, na verdade, gente, para o povo judeu, tudo o que importa é o que vem de Abraão. Por isso a genealogia de Mateus ela vai começar por Abraão. E ela vai, então, conectar Jesus a Abraão. A grande questão é que Mateus, ao escrever para judeus, ele está falando da genealogia legal de Jesus, aquela pela qual os judeus vão querer saber de quem Jesus é descendente. Desculpem. Então, a genealogia de Mateus, ela é a genealogia de
José, que é o pai adotivo de Jesus, mas que quando ele assume Jesus como filho, ele dá para Jesus então o direito de usufruir da sua genealogia judaica desse momento. Então, Lucas, ele vai priorizar Jesus como ser humano perfeito. E aí Lucas vai a Adão buscar a genealogia de Jesus. Lucas vai mais adiante ainda. Lucas é um pesquisador e ele já fala no início do seu evangelho que ele está fazendo um trabalho de pesquisa para saber se é válido ou não confiar em Jesus. E durante essa pesquisa, então, Lucas vai fazer a genealogia de Maria. Por quê? Porque a genealogia de Maria é a genealogia que conecta Jesus a todo ser humano. De José ele era filho adotivo, embora ele receba a genealogia de José como um judeu verdadeiro, e de Maria é que Jesus herda a sua genealogia terrena. Então Lucas vai optar pela genealogia de Maria, Mateus vai optar pela genealogia de José. Ambas as genealogias passam pela casa de Davi. A única diferença é que na primeira ele vai ser descendente de Salomão e na outra ele vai ser descendente de Natã, mas os dois eram descendentes do rei Davi. Então, seja na linhagem terrena ou na sua linhagem adotiva, Jesus ainda é filho de Davi. Ele é ainda parte da promessa que Deus dá. E aí, então, cada autor, com a sua prioridade, vai ter uma genealogia diferente. Então, não são duas genealogias erradas, são as duas corretas, e o fato de elas serem diferentes não significa que elas são genealogias mentirosas. Elas são genealogias verdadeiras e as duas representam o objetivo que cada um dos escritores do Evangelho tinham em mente naquele momento. Então, quais são as diferenças das genealogias então? Mateus, a linhagem de José, que é a oficial, começando por Abraão. Lucas, a linhagem de Maria, que é a linhagem física de Cristo, que conecta ele a toda a humanidade, e vai começar por Adão, mostrando que, de certa forma, então, Jesus tem tudo a ver conosco todos, não só com os judeus. E por fim, então, José, que é o pai adotivo de Jesus, e é o que vem antes dali de Jesus na genealogia, na primeira genealogia, que é a de Mateus, ele é dito como filho de Jacó. E ele é filho de Jacó, não o Jacó do Antigo Testamento, mas uma pessoa que se chamava Jacó, né? Ele é filho de um homem chamado Jacó, porque ele era filho carnal, filho desse homem. Ao mesmo tempo, Eli, que está na genealogia de Lucas, que é também chamado pai de José, é um homem que é o pai de Maria. E os judeus tinham isso como um costume. Quando você casava, você particularmente era filho da família na qual você entrou. Então José pode ser considerado, por ter casado com Maria, filho de Eli. Ele pode ser considerado. Hoje em dia nós fazemos isso, o sogro e a sogra. Em algumas outras culturas é muito comum que eles sejam chamados de pai também, porque você, por meio do casamento, entra nesta família. Então, ambas as genealogias de Jesus estão corretas. Nenhuma delas está errônea, nenhuma delas está em desacordo, nenhuma delas evidencia que a Bíblia é uma mentira, porque não é. A única diferença é que nós temos dois autores explicando para públicos diferentes a encarnação de Cristo e o ministério de Cristo e sua salvação na cruz. Lucas fazendo uma pesquisa e conectando Jesus à sua linhagem terrena. Mateus explicando o Evangelho de Cristo para judeus, conectando Jesus a Abraão por meio da sua linhagem adotiva, por meio de José. Então, nenhuma delas está errada, e o fato de as duas genealogias da Bíblia serem diferentes também não significa que a Bíblia contém erros. Então, esse foi mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia, e nos próximos nós vamos continuar então com o ministério de Jesus.